Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 3 técnicas básicas sobre a pintura de aquarela, que são básicas, assim, elas são essenciais para você pintar aquarela. Você pode usar, inclusive, cada uma delas individualmente, como você pode mesclar as 3 sem problema nenhum. Elas são básicas para fazer qualquer pintura e é importante saber a diferença para poder alcançar o resultado que vocês esperam. É basicamente isso, assim, é um vídeo curtinho, simples e bem direto ao assunto. Então, vamos lá? A primeira técnica que eu vou mostrar aqui é molhado sobre molhado. Você começa molhando o papel que você vai pintar. E em seguida você vem com o pincel bem úmido com a tinta e passa por cima daquela parte que você preencheu com água antes. E agora a segunda técnica, que é o molhado sobre o seco, que o papel, no caso, é o seco, e o molhado é o pincel com a tinta. E agora nesse eu vou misturar as técnicas, o molhado sobre o seco primeiro, e agora com o pincel molhado de tinta eu coloco molhado sobre molhado. E agora eu vou voltar na segunda imagem ali e o papel já secou. E aí agora eu vou passar molhado sobre o seco, apesar de antes estar molhado, na verdade agora já está seco, então eu só estou passando camadas sobre camadas. E o resultado é este. Esse daqui é o seco sobre seco, é o papel completamente seco e o pincel com bem pouquinha tinta, assim, quase seco. Então, eu fiz 3 técnicas, mas no final eu mostrei 4 imagens. A primeira que foi molhado sobre molhado, a segunda é seco sobre molhado, a terceira imagem é molhado sobre molhado sobre molhado, são várias camadas misturadas, e por último a quarta imagem, que é o seco sobre seco. Na quarta imagem, o seco sobre seco, ele consiste em passar o pincel máximo de seco que você possa passar em cima do papel seco. O máximo que eu digo, porque a aquarela é uma tinta à base de água, que você precisa diluir ela em água, ela precisa ser fluida para ela poder funcionar. Então, o que acontece é, você molha o pincel na tinta e você limpa o excesso, deixa ele o mais sequinho possível, ainda com tinta ali. E quando você passa, ele dá como se fossem ranhuras no papel, né? Ele serve principalmente quando você quer dar texturas para roupa, para cabelo, para, sei lá, qualquer imagem que você esteja pintando que você precisa dar texturas diferentes. Aí a gente usa o seco sobre o seco. No molhado sobre o molhado e o seco sobre o molhado também. A grande diferença é que as camadas, quando é o seco sobre o molhado, você consegue perceber muito mais nítidas as camadas, assim, os limites da borda da pintura, onde acaba uma camada e onde começou a outra, você consegue delimitar, perceber isso melhor. Enquanto que quando ocorre molhado com 2 cores juntas, elas acabam se misturando. Eu vou mostrar aqui agora um videozinho rápido que eu fiz 3 círculos, misturando as tintas molhado com molhado, seco sobre molhado. Para misturar as tintas, fica claro que quando as 2 tintas estão já no papel úmido, molhado, elas se misturam muito mais fácil, então o degradê ele fica muito mais harmonioso, enquanto que da outra forma você precisa vir depois com o pincel com água e unir as duas cores, porque essa transição ela não se dá tão homogênea assim, sabe? Tão perfeita. E nesse videozinho eu também mostro quando você misturou 2 cores e ai, ficou muito escuro, dá pra clarear enquanto ainda estiver úmido o papel e a tinta. Você vem com um pincel mais seco e tira, ou então você lava bem o pincel, tira o excesso de água, o máximo que você consegue dele, e passa sobre o papel para poder diminuir se tiver a cor muito forte, ou tentar limpar o máximo que você conseguir ali de alguma mistura que você não gostou, da cor, enfim, é uma outra opção. Vamos dar uma olhadinha?
Agora foi bem rapidinho, só para mostrar para vocês que dá para misturar a tinta, fazer um degradê ou para misturar as tintas, enfim, já direto no papel ou antes, né? Misturar as cores ali antes e passando, mas dá para fazer isso no papel se você quer que as duas cores apareçam e que de alguma forma elas se integrem, né? Se misturem ali durante a pintura. Então, funciona assim. Por hoje é isso, eu espero que tenha ajudado e a minha dica é pratiquem todas essas técnicas, todas essas possibilidades. Eu costumo usar seco sobre seco muito raramente, não é muito o que me interessa, eu não costumo fazer, enfim. Eu uso muito mais para fundos molhado sobre molhado. Normalmente, meus fundos é molhado sobre molhado, é muito mais fácil. Áreas grandes, assim, ou então, se eu quero fazer uma roupa, por exemplo, ou uma parte de uma imagem que é um fundo muito grande, não só o fundo da imagem, eu faço molhado sobre molhado, e aí depois eu venho com seco sobre molhado, mas sempre mais para molhado do que para seco, assim, o pincel, né, a tinta, o fundo já secou e aí eu venho passando sempre com o pincel com bastante água, assim, que aí eu consigo deixar mais suave, assim, as camadas. E treinem isso, assim, esse é o princípio básico da aquarela e se você domina isso, você consegue pintar qualquer coisa, assim, é só prática, tem que treinar, tem que ter constância, sabe? Todo dia, ou sei lá, uma vez por semana, mas tem uma rotina, tem uma prática que você vai acabar desenvolvendo isso e vai melhorar rapidinho. E é isso. Espero que tenham curtido e que pratiquem.